Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 63. Antes de começarmos, gostaria de dizer aqui que, como alguns puderam perceber, demos uma atrasadinha aí na nossa leitura. Esse fim de semana, em específico, foi bem corrido, tínhamos várias programações, vários compromissos, então atrasamos um pouquinho, mas no decorrer dessa semana ou dos próximos dias, colocaremos em dia a nossa leitura, tá ok? Bom, pessoal, dito isso, vamos seguir aqui a partir de Números 2, que diz o seguinte: à disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naassum, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400 homens. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com os seus exércitos, foi 151.450. Esses marcharão segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiazer, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O líder de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi 157.600. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com os seus exércitos, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Números 3. Os levitas e suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes.
Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O sacerdote disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos levitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: Eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos do Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: Conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor. São esses os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São esses os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. São esses os nomes dos clãs meratitas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libinitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas e dos uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar do lado sul do tabernáculo. Os líderes das famílias dos clãs coatitas eram Elisafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam aos clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiaiu. Eles tinham que acampar do lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios, de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com as suas bases, suas estacas e suas cordas, e acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: Conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas,
e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, relacionado pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: Dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excederem o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, Elias recolheu a prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e a seus filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Marcos 11. Chegaram novamente a Jerusalém, e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: Com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: Eu farei uma pergunta. Respondam-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos dos céus, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Marcos 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores, para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Esses se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me o denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Salmo 47. Batam palmas vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria.
o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das terras se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Provérbios 10, versículos 24 e 25. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas os justos permanecem firmes para sempre. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem a sua curtida e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês gostariam que conhecessem a palavra também. Também se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. No mais, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!